porque o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, fazendo com que a igreja, além de se tornar idólatra, se corrompesse e acabasse vencida pelas heresias que estavam em seu meio, que nós vamos ver aí, aqueles que eram seguidores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Parte 2, a espada de 2 gumes. Tópico 1, a espada afiada de 2 gumes. Tópico 2, manejando bem a espada do Espírito. Então, número 1. Há uma igreja casada com o mundo e que já se havia acomodado a 2 ardilosas heresias, apresenta-se Jesus como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse 2,12. Sim, quanto às apostasias, só existe uma arma realmente poderosa, a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito. Efésios 6,17 e Hebreus 4,12. Então, se eles tinham ali 2 heresias para combater a igreja, Jesus tinha uma espada de 2 gumes, né? Tanto ele iria combater uma como outra. E nós sabemos que Jesus não perde batalha. Então, ali naquela época, foram combatidas as heresias e alguns permaneceram fiéis. Então, como acontece em qualquer igreja, existem aqueles que perseveram na doutrina, aqueles que defendem a palavra de Deus, que são apologetas, e existem aqueles que não se preocupam, não estudam a palavra de Deus, não se preocupam em defender a sã doutrina. Então permanecem fiéis alguns, mas outros vão se corrompendo cada dia mais e vão estimulando os outros também. Número 2, aí, manejando bem a espada do Espírito. Se temos semelhante arma, combatamos as mentiras que nos chegam aos arraiais como verdades. Cortemos pela raiz as heresias, misticismo e modismos que teimam brotar em nossos campos. Nessa luta, porém, saibamos como manejar a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Guerreemos contra as inverdades doutrinárias que o diabo, velado e abertamente, vem semeando na seara do Mestre. 2 Pedro 2,1. Então nós temos aí a principal arma para combater essas heresias, essas coisas, esses ensinos errôneos que entram na igreja, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mesma responde quando você faz perguntas a ela. Então procuremos estudar cada dia mais esta palavra e não complica, não precisa complicar. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Você vai lendo, vai estudando e vai compreendendo a palavra de Deus. Basta estudar. Então procure estudar, procure ler, procure bons livros, né? Nós temos vários livros aí nesse trimestre para nos ajudar a compreensão daquilo que estamos estudando. Então procure ler muito a Bíblia, estudar bastante, porque mesmo nos livros você pode encontrar alguma coisa que não condiz com o que está na Bíblia. Então o que deve prevalecer mesmo é a Bíblia. Agora os livros podem ajudar, porque à medida que nós vamos recebendo umas revelações de Deus, nós vamos escrevendo sobre isso. Então os livros contêm aí revelações que Deus já deu a alguns que escreveram esses livros, e esses livros então vão nos ajudar. Vamos ver a parte 3 aí, o destinatário. Vamos ver o tópico 1, um anjo numa cidade infernal. E tópico 2, o testemunho e a perseverança de um anjo. E o tópico 3, Antipas, a fiel testemunha. Então, primeiro aí, um anjo numa cidade infernal. Não era nada fácil ao anjo de Pérgamo habitar nessa cidade. Se por um lado era coagido pelos pagãos a incensar no altar do qual César era divinizado, por outro era constrangido a conviver com o paganismo, que a princípio sutil ameaçava agora o remanescente fiel da igreja. Mas o Senhor Jesus estava de tudo ciente. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2, 13. Então veja bem, para um pastor, um líder de uma igreja, é muito complicado morar numa cidade como esta. Além de estar ali um altar dedicado a Zeus, uma imagem monstruosa, ainda tinha ali o Império Romano que exigia uma adoração a César, o imperador. Então era terrível.
Era uma luta muito complicada, muito difícil. Tanto é que Antipas, por combater tanto essa idolatria quanto as heresias dos seguidores de Balaão e de Nicolau, ele foi morto, porque combateu. Agora tinha outro líder, outro pastor. Imagine a situação. Sabendo que tinha que combater as heresias, a idolatria, o paganismo e com medo o tempo todo de morrer. Porque o outro já tinha morrido por combater isso. Então ele tinha que combater de maneira muito sábia, muito sutil, e ir cercando ali tudo que ia entrando contrário à palavra de Deus. Todos esses dois grupos ensinavam que as pessoas poderiam, ao mesmo tempo, seguir essa idolatria e ao mesmo tempo serem cristãos. Poderiam também praticar muitas coisas que eram praticadas lá fora da igreja e ao mesmo tempo serem praticantes do cristianismo. Então isso confundia as pessoas e fazia com que a grande maioria seguisse esses ensinamentos, esses falsos ensinamentos, e o pastor ficava ali lutando para ensinar a verdade, para convencer os irmãos que não era daquela maneira. Era muito difícil a situação daquele pastor, daquele líder. Denota-se, pois, que os crentes infiéis e casados com o mundo haviam entronizado Satanás na casa de Deus. Pérgamo era uma cidade infernal, mas o Senhor queria o seu anjo ali, para que ali fosse manifestado o reino dos céus. O paganismo não ficou restrito a Pérgamo. Nesses últimos dias o diabo vem repaginando o mundo através dos meios de comunicação. Há um panteão em cada praça. Então veja bem, assim como naquela época havia uma grande dificuldade na igreja para combater os falsos ensinos, as heresias, tanto o paganismo como a idolatria, hoje existe uma divulgação tremenda através principalmente dos meios de comunicação, internet, televisão, os filmes. Tem uma divulgação, principalmente uma divulgação maciça do espiritismo. É uma coisa terrível mesmo, e assim que a gente não tem mais nada escondido não. Todo mundo quando assiste já sabe de onde vem, já sabe qual é o ensino que está sendo ali ensinado. E isso faz com que muitos mesmo, sejam envolvidos nesse falso ensino. Porque infelizmente existem até muitos dentro da igreja, muitos mesmo, que acompanham principalmente as novelas, onde essas heresias são ensinadas, onde idolatria é ensinada, divulgada, onde é incentivado as pessoas frequentarem todo tipo de lugar perverso, cheio de demônios. Então, é uma coisa terrível a situação que nós estamos vivendo hoje. E é por isso que nós encontramos nas igrejas hoje muitos que estão frequentando a igreja apenas como uma religião, mas não são mais convertidos, não estão lutando mais contra o pecado, estão vivendo em pecado, e muitos até cheios de demônios nós temos visto. Por quê? Porque não leem a Bíblia, não querem seguir e obedecer a palavra de Deus, a orientação dos seus líderes dentro da palavra de Deus, aqueles líderes que ainda permanecem dentro da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Tópico 2, aí, o testemunho e a perseverança de um anjo. Embora habitasse num lugar espiritual e moralmente hostil, o anjo da igreja em Pérgamo porfiava em manter o seu testemunho, como realça o próprio Senhor. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ele mantinha uma postura impecável como servo de Deus. Se parte de sua igreja achava-se casada com o mundo, ele e o remanescente fiel encontravam-se aliançados com o Cordeiro de Deus. Então era exatamente a situação ali. Enquanto o pastor e o líder ali e alguns irmãos defendiam a palavra de Deus, lutavam contra as heresias, o povo ia se corrompendo cada dia mais devido ali às falsas doutrinas, às heresias que eram introduzidas por aqueles seguidores de Balaão e de Nicolau. Então Jesus elogia aquele líder, elogia alguns
que estavam seguindo a palavra de Deus, que estavam sendo fiéis à palavra de Deus. Então ele diz: eu sei que você retém a minha palavra, você guarda ainda a fé. É difícil a sua situação. O tópico 3 fala: Antipas, a fiel testemunha. Muito provavelmente Antipas havia precedido o destinatário da carta no pastorado de Pérgamo. E pelo que depreendemos das palavras do Senhor, o fiel Antipas, cujo nome em grego significa contra todos, levantara-se para combater os apóstatas que haviam entronizado o diabo naquela igreja. Por isso ajuntaram-se todos para tirar-lhe a vida, conforme denuncia Jesus, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2,13. Sim, Antipas não foi morto pelas autoridades romanas, ele foi morto pelos que se diziam irmãos. Por conseguinte, caberia ao atual anjo de Pérgamo continuar a luta de Antipas. Levantar-se-ia ele contra os que detinham a doutrina de Balaão e sustentavam o ensino dos nicolaítas. Então veja só que Antipas era o pastor anterior, não era esse que recebeu a carta, mas era o anterior. E segundo se depreende aqui das Escrituras, não se fala em outro lugar mais nada sobre isso, mas a grande maioria acredita que Antipas foi morto pelos seguidores então de Balaão e de Nicolau. Então essas falsas heresias que existiam ali, tinham ali os seus falsos mestres, e como eles foram combatidos por Antipas, a solução que eles encontraram foi matá-lo. E agora esse novo pastor entrou e deveria então continuar nessa luta. E segundo o que Jesus escreve então para esse novo líder, que ele está retendo a palavra, que ele está guardando a fé, então ele continuou a luta. Agora parece que ele mudou um pouco a estratégia, não foi uma luta de confronto. O servo de Deus deve combater com a espada do Espírito, não é com a espada humana, né? Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ensinando, pregando, falando a palavra de Deus. E isso é que resolve, é que faz com que aqueles que se interessam realmente pela palavra de Deus permaneçam fiéis.